Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host, Tatiana Ney. Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast RR21K. Hoje o nosso convidado especial é o Isaac Silva. Isaac, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tati, obrigado. Gratidão pelo convite, né? Me sentindo honrado. A gente também está muito honrado de ter você aqui com a gente. Isaac, se apresenta para os nossos ouvintes, para o nosso público, né? Fala um pouco sobre você, sobre o seu negócio. Quem é o Isaac Silva? Show de bola. Então, eu, acima de tudo, eu sou um pai que buscava uma forma de trabalhar perto dos filhos, né? Eu não pude acompanhar exatamente o crescimento das minhas duas primeiras filhas e hoje eu tenho meu terceiro filho, ele está com 9 meses, acabou de completar 9 meses e eu buscava uma forma de trabalhar próximo deles. Eu sou treinador comportamental, sou coach, trabalho com emagrecimento já há 2 anos. Mas a minha vida inteira eu trabalhei com vendas, diretamente com venda, principalmente venda direta, né? Venda diretamente com o meu público, diretamente com o meu cliente. E hoje estar trabalhando pela internet é algo totalmente diferente para mim, sabe? É algo que me trouxe uma liberdade muito grande e principalmente me formou como um profissional diferente do que a maioria das pessoas que têm a formação que eu tenho porque normalmente a gente lida, né, diretamente com o nosso cliente e hoje estar trabalhando pela internet é algo para mim que me fez desenvolver muito como profissional, muito mesmo. A gente tem acesso a muitas pessoas, a muitas histórias. Esse fato de ter esse trabalho, desse trabalho ser tão pessoal e se tornar algo digital, normalmente é uma barreira, né, para quem trabalha nessa área de coach, de comportamento das pessoas, ajudar nessa evolução, né? Não sei muito bem como explicar, mas é muito pessoal. Você lida diretamente com um único cliente, você trabalha diretamente com ele. Como é que foi para você levar isso para o digital? Então, primeiro que pela própria classe existe muita crença limitante, né? Conforme a gente vai fazendo nossa formação, você começa a entender que se você não estiver sentado na frente do seu cliente, né, você não vai conseguir entregar para ele da melhor forma possível o seu melhor. E aí é um grande problema, porque é algo que a gente começa a colocar isso como barreira para nós mesmos sem nunca ter tido contato com a internet. E hoje eu sou uma prova viva, né, para os novos, né, para as pessoas que estão se formando como coach hoje, é justamente uma quebra de paradigma, algo que era assim, uma verdade absoluta dentro do nosso mercado e que hoje em dia, não, logicamente, né, eu não sou o precursor disso, eu sou só mais um case de resultado dentro da internet, mas que mostra para as pessoas que estão começando que é possível, né, que a internet ela abre portas, que você consegue sim fazer um trabalho de excelência, consegue sim gerar transformação na vida do seu cliente, sem precisar estar sentado em uma sala com ele presencialmente, igual a gente está aqui conversando, é algo assim, magnífico que a internet proporciona, entendeu? Então, hoje a gente consegue não ter exatamente o mesmo paradigma que na época que eu comecei, mas naquela época, eu não estou falando aqui de 10 anos atrás, estou falando de 2 anos atrás, mas assim, era algo muito gigante, era uma barreira muito gigante, principalmente para a minha cabeça, era muito limitada com relação a isso. A mentalidade é o primeiro passo, né? Ela é o primeiro passo antes de você literalmente dar o passo, né? E o que você fez para quebrar essa barreira? Eu sou um cara que eu gosto e aprecio muito bons exemplos. Eu sou um cara que eu sou fã de história de superação, sabe? Eu busco essas histórias de superação e a melhor forma hoje de você ter contato com boas histórias de superação é através da internet. Não tem como, né? Se eu procurar qualquer história de superação em qualquer área, em qualquer pilar da vida, eu vou conseguir encontrar com muito mais facilidade pela internet. Então, aquelas pessoas que eu queria modelar, sabe? A gente trabalha muito a questão da modelagem como coach. Aquelas pessoas que eu queria modelar, elas já estavam na internet.
Então, isso facilitou muito para mim, porque eu já tinha, né, contato com cases de sucesso que já estavam trabalhando através da internet. Então, eu comecei a ver o resultado dessas pessoas e as minhas crenças limitantes. Elas ficavam ali conflitando. Mas, quando você dá de cara com o resultado, não tem como contestar. Por mais que você tenha uma mentalidade que ela esteja totalmente presa a questões que foram passadas para você ou você mesmo criou, quando ela vê o resultado, não tem como contestar. E aí eu comecei a modelar essas histórias de sucesso, né? Pessoas que eu fui vendo ali dentro da minha área, dentro do coach, mas que estavam conseguindo alcançar resultado através da internet. E aí fica mais fácil. A gente acredita mais. E é aquela questão de você conseguir alcançar mais pessoas também, né? Você falou no início aí, a questão de conseguir levar o que você tem de conhecimento e atuação e atender mais pessoas, ajudar mais pessoas, né? A internet, ela tem disso. É absurdo a diferença, né? Entre o presencial e o online. Hoje eu consigo falar com muito mais pessoas do que eu sonharia em ter falado se tivesse só trabalhado no presencial. Hoje, no presencial, eu poderia atender, fazendo aqui um número muito baixo, talvez 3 a 4 alunas por dia, entendeu? Que me daria aí em 5 dias na semana 20 alunas. Seria talvez um teto com relação ao tempo para eu conseguir atender essas alunas. E o meu alcance através da internet, ele é infinito. Eu não tenho um limite hoje, entende? Hoje eu não tenho um limite. Eu posso abrir uma sala aqui, a gente está numa sala conversando online, e dentro dessa sala eu posso receber ali 50, 60, 100, 150 alunos, tranquilamente. Muito legal essa questão da internet, ela quebra essa barreira de alcance, né, da sua mensagem, do que você quer levar. Muito legal mesmo. Tá. E aí você foi procurar na internet pessoas que você admirava, pessoas do seu nicho, e aí você caiu aqui de paraquedas no RR. Mas em alguma vez você teve contato com o Pedro. E aí eu quero saber como é que você conheceu o Pedro e o Revolução da Recorrência. Foi uma história, não uma história tão diferente das demais, porque eu fui indicado, né? Eu recebi uma indicação do podcast, e aí eu comecei a escutar. Eu corro pela manhã. E aí, nas minhas corridas, sempre estava lá o Pedrão desenrolando, né, a respeito de recorrência. E eu comecei a ouvir aquilo, e aquilo começou a fazer cada vez mais sentido para mim. Porque naquela época eu já tinha o meu programa de emagrecimento. Ele estava muito no início, muito embrionário, né? E eu considero que ainda está até hoje, né? Eu vejo muito crescimento para a gente, mas naquela época eu não sabia exatamente para qual caminho seguir. Eu sabia que eu ia trabalhar somente pela internet. Eu sabia que eu iria abrir mão realmente do presencial, mas eu não fazia ideia de como fazer isso. E conforme eu fui tendo contato cada vez mais com o podcast, você se apaixona pela ideia da recorrência. E a forma como o Pedro conduz o ensino, principalmente no podcast, conversando aquilo ali de uma forma tão simples, eu comecei a ver simplicidade para aplicar no meu negócio. E aí não tem como. Você foi mordido, ele usa, eu acho que ele usa esse termo exatamente, foi mordido pelo bichinho da recorrência, é um abraço. Eu comecei a falar muito, na época eu tinha um sócio, eu comecei a falar muito na cabeça dele, a gente precisa disso, nós precisamos disso, precisamos aplicar essa metodologia diferente no nosso negócio, porque o que a gente quer tem espaço para recorrência, não dá para a gente cobrar uma vez só e entregar um resultado que seja estilo de vida, não dá. A pessoa precisa recomprar. E assim começou a fazer sentido para ele da mesma forma que fazia sentido para mim. E o mais engraçado é que a indicação eu recebi dele. A indicação do podcast eu recebi dele. E no final das contas eu fiquei mais apaixonado pela ideia da recorrência do que ele era. E aí a gente tomou a decisão e começamos a batalhar. Aliás, quando eu entrei para o RR, né? Tem uma história bacana que a gente tinha R$0 para poder investir no RR. Então, assim, não sei se você vai falar sobre isso comigo mais lá na frente, mas eu tenho que te contar qual foi a nossa saga para conseguir o investimento do RR em um período que a gente estava realmente totalmente quebrado. Duro de tudo. Pode contar, fica à vontade, que agora eu tô curiosa. Vamos lá, então.
Naquela época, a gente tinha, se eu não me engano, 20 e poucas alunos. E a gente meio que realmente vendia o almoço para comprar a janta, sabe? Era algo que chegava no final do mês, a gente não tinha caixa, não tinha absolutamente nada. A gente ainda não tinha um domínio, a gente não tinha um domínio. Olha só, a gente não existia na internet. E aí, o que acontece? Eu comecei a falar muito na orelha dele, falei, cara, a gente precisa disso, a gente precisa disso. E em uma conversa, a gente tomou a decisão de que a gente faria um lançamento para nossa lista interna, somente para poder arrecadar o valor do RR. E só para você entender, eu não fazia ideia de como fazer um bom lançamento, ele fazia menos ideia ainda, e a gente começou a pegar dica, que a gente conseguia pegar de ideia na internet, através do Instagram também, do Pedro, para poder montar esse lançamento para conseguir essa grana. E a nossa previsão era de vender 12 assinaturas. Ali a gente já tinha a ideia de assinatura bem desenhada na nossa mente que a gente queria, e a gente fez esse lançamento, a gente vendeu 24 assinaturas, a gente dobrou aquilo que era a nossa meta. E era um ticket barato, não era um ticket alto, sabe? Era um ticket barato, mas para a gente foi uma quebra como é que eu posso dizer? De régua mesmo. Porque na nossa régua a gente estava acostumado a vender 3, 4 na semana, vamos dizer assim. E aí, de repente, 24 dentro de 7 dias foi algo absurdo. E aí a gente entrou no RR e aí a briga era o quê? Implementar. Implementar foi uma batalha ainda maior, porque a gente precisava de implementar algumas coisas que iam precisar de investimento, a gente precisava de tempo, é uma coisa que a gente não fazia a menor ideia, igual hoje. Eu consegui separar esse tempo aqui para a gente estar aqui numa boa. A partir do momento que você falou comigo e tal, separei um tempo na agenda, não tinha agenda, não tinha nada disso. Totalmente escravo do trabalho que a gente fazia, entendeu? Então, a minha ideia de conseguir um trabalho para ter mais tempo com os meus filhos não existia. A gente conseguiu a grana, a gente fez o investimento no RR, mas o negócio ainda era um negócio muito... dependia muito da gente e muito pouco de um processo. Não tinha processo nenhum, entendeu? Então, assim, a implementação também trouxe muitos desafios para a gente. Mas você é muito movido. Quando você coloca um desafio desse, igual foi para a gente, de construir a grana do zero, com zero de investimento, só mão de obra e vontade, você fica invencível. Aí, a partir desse momento, não tem mais uma dificuldade que te para. Caraca, que história. Cara, eu não esperava. Que história incrível. Que maneiro. Pô, muito gratificante ter vocês aqui. Ainda mais sabendo dessa força de vontade de estar com a gente, de... Meu Deus, surreal. Mas tá, e aí agora vocês entraram pro RR. Agora vocês estão dentro do RR. E aí eu quero saber o que vocês colocaram em prática, o que foi, tipo, a virada de chave para vocês dentro do RR. Então, esse não foi o maior desafio. A grana não foi o maior desafio. E eu vou te contar o porquê. Eu falando com você que eu tinha um sócio, eu não tenho mais esse sócio. E eu cito ele aqui porque é um cara que eu aprendi muito com ele, um cara que a gente trabalhou durante bastante tempo juntos, proporcionamos assim muito resultado, mas eu sempre tive isso comigo, ele também tem isso, que uma empresa ela precisa gerar valor na vida de quem acredita nela e paga por ela, né? Ninguém paga por algo que não gere valor. E a gente tinha isso muito implícito. E chegou um momento onde ele não estava mais conseguindo se doar com relação a tempo, com relação a esforço e dedicação, problemas de saúde, problemas pessoais e tal. E a gente entrou em um lugar que é o lugar onde acontece a maioria das sociedades quando tem uma divergência de ideias muito grande. E a gente entrou em conflito mesmo, sabe? Conflito. E aí, no final, a gente, beleza, vamos desfazer a sociedade, vamos recomeçar daqui e cada um segue de onde está. E aí, Tati, o que acontece? Mais uma vez, eu me vi ali com a cara e a coragem e R$0 de investimento para recomeçar, eu deixei com ele, né? Porque a ideia inicial da primeira empresa foi ideia dele e tal, e isso ficou com ele.
sabe? Eu não me coloco em hora nenhuma na posição de vítima, porque eu aprendi muito com esse cara, muito mesmo, entende? Mas eu falei, poxa, vou construir meu caminho, então. Porque se a gente fez o que fez para entrar no RR, consigo replicar isso. E aí, em junho do ano passado, junho exatamente, eu me vi desfazendo uma sociedade, tendo que recomeçar e eu não sabia para onde ir. Os primeiros 2 a 3 dias eu não sabia exatamente para onde ir. E aí ficou muito claro para mim, poxa, eu já estou há 3 meses assistindo o RR e implementando isso em algo que eu nem posso mais chamar de meu. Vou aplicar em algo que eu vou chamar de meu. E aí sim, eu tomei a ideia de montar o meu programa de emagrecimento, de acordo com a minha ideologia, né, de trabalho, que, como eu te falei, a gente tinha uma relação muito boa, tá? Eu e meu ex-sócio, e por mais que a gente tenha tido conflito, eu continuo acreditando que é um profissional gigante, entende? Um profissional que gera valor muito grande para as pessoas. Mas eu precisava também, por outro lado, de construir meu caminho. E aí me veio uma ideia de fazer uma doideira. Eu resolvi engordar de propósito 10 quilos para poder emagrecer com as minhas futuras alunas. Então, eu com 0 alunas, comecei a engordar. E foi uma loucura, porque eu estava acostumado, eu tinha hábitos bem saudáveis, meu horário de sono regrado, alimentação, atividade física, e para mim sempre foi valor isso, sabe? Por mais que em algum momento você dá uma escapadinha ali, escapulida, mas nada que me tirasse do objetivo. E aí eu comecei a engordar. A minha esposa não foi exatamente, como é que eu posso dizer, a favor da ideia de eu engordar 10 quilos para emagrecer com outras pessoas, mas ela sempre me apoiou muito, sabe? Com relação ao trabalho, com relação à visão. E aí eu falei com ela, falei, nega, segura a onda porque eu vou ficar mais gordinho, vou ficar mais cheinho e bora que eu vou emagrecer isso aqui junto com as meninas. E no exato momento que eu vi na balança que eu tinha realmente ganho os 10 quilos, falei, cara, é agora. É agora. Eu tinha um Instagram, estava meio parado, com 200 seguidores. Falei, vou trazer essa ideia para o Instagram e vou com a galera que está ali dentro mesmo. Porque eu não tinha lista, não tinha nada. Eu realmente saí sem nada, sabe? Tá? Eu sempre fui um cara desapegado das coisas assim, nesse tipo de situação. Quando eu saí, eu falei com ele, falei, cara, tá aqui, é tudo, senha de tudo, tá aqui, é teu, e eu vou para cima. E aí eu comecei a ralar. Falei, vamos ralar. E aí começamos a trazer mais seguidores e tal, e trazendo a ideia, né? Vai acontecer um desafio onde eu vou emagrecer junto com vocês. E aí eu vendi a primeira assinatura do que hoje é o programa Mente Magra, que foi uma assinatura de R$19,90 por mês, para as meninas acompanharem meu processo de emagrecimento. E aí elas vieram, primeiro mês, várias meninas tendo resultado de 3, 4, 5 quilos eliminados no primeiro mês junto comigo. Quando eu bati o meu resultado e eliminei meus 10 quilos, isso levou 50 e poucos dias, quase 60 dias. Outras meninas também conseguiram eliminar os 10 quilos nos 2 meses, e aí ali virou realmente a minha chave. Falei, cara, pronto, achei, é isso aqui. Eu já tinha conseguido aliar, né, o meu trabalho como coach com relação ao emagrecimento como pedra fundamental. Tanto que o meu programa de emagrecimento hoje ele não tem como pedra fundamental alimentação e atividade física. Não tem. É tudo baseado em quê? Desenvolvimento pessoal e mentalidade, mindset puro. E a gente começou a galgar cada vez mais resultado através da venda direta. E venda direta mesmo. Fazer X1. Ir atrás das seguidoras, conversava, entendia a dificuldade delas e apresentava o meu produto, que era um produto sem... Ele tinha uma forma muito simples. Eu dava acompanhamento para elas através de um grupo de WhatsApp em um determinado horário do dia e entregava para elas um plano alimentar que foi desenhado por uma nutricionista como um plano base. E aí adaptava isso de acordo com a necessidade delas. E essa nutricionista também me deixou no meio do caminho. Ela também não veio comigo até hoje. Hoje a Nutri do nosso programa, ela está comigo desde dezembro para cá. Mas a anterior, a primeira, não está com a gente. Mas
aquela primeira vitória lá atrás, para poder construir a grana do RR, ela me deu força para todas essas outras vitórias. Todas elas. Cada vez que eu Caraca. passo por um hoje, eu lembro disso. Não tem como. Literalmente você é mestre em viradas, né? Sempre recomeçando. E, cara, eu tô encantada, tô chocada com a sua determinação. Sério, de verdade. O seu programa agora, Mente Magra, né? Ele tá com quantas alunas? A gente está com 128 alunos, Tati. Começou totalmente do zero. Caraca! Em menos de 6 meses, né? Porque você começou em junho, engordou. De fato, começou o quê? Em agosto, mais ou menos? A gente Esse começou programa. a última semana de agosto. Meu Deus. Incrível. E como é que é, cara? Eu não consigo ver uma comunidade que não seja unida nesse ponto. Porque, assim, é uma dificuldade muito real. Principalmente, assim, quem quer emagrecer é muito difícil. Eu falo isso por experiência própria. Eu tô passando por isso agora. Eu quero. Por isso que eu fiquei chocada quando você falou. Eu engordei 10 quilos de propósito para emagrecer. Na pandemia, né? Esse foi um momento muito crítico para todo mundo, acredito eu, né? Eu engordei 11 quilos e tô batalhando, correndo atrás para emagrecer. E não é fácil, é difícil pra caramba. E quando você não tem uma comunidade, uma galera que te empurra, que te auxilia, que tá com você nessa, é muito difícil. Como é que é pra você ter construído essa comunidade assim tão unida, onde vocês se ajudam e vão juntos? Então, eu trabalho, a minha metodologia ela é dividida em 5 pilares do emagrecimento, né? A gente trabalha alimentação através da Nutri, de um plano alimentar desenhado para isso. A gente trabalha através de atividade física, que é desenhado também pela personal do nosso programa. A gente trabalha sono e hidratação, que todo mundo sabe que são cruciais para o emagrecimento, mas a maioria das pessoas não dá atenção devida, e a gente pega nisso muito firme. Mas, como eu te falei, o pilar mais importante é mentalidade. É dentro desse pilar que a gente trabalha. E o pilar mentalidade, a gente tem algumas coisas que a gente precisa trabalhar nele. Um dos pontos é justamente a ideia do externo. Qual que é o seu relacionamento com os sabotadores, né, e influenciadores externos. Porque a gente pode transformar quem está à nossa volta em aliado ou inimigo do seu processo de emagrecimento. Mas, normalmente, a gente só fica, como é que eu posso dizer, refém da situação atual. Então, eu mostro para as meninas como transformar o entorno em aliado. Esse é o meu trabalho fundamental de todos os dias. Todos os dias. A gente tem um podcast nosso, ele é interno, somente para as alunas, onde eu trabalho com elas toda essa questão de sabotadores, influenciadores, tudo que cerca uma pessoa que está buscando emagrecimento. E parte de ensinar a transformar isso em aliado, a gente ensina a transformar o marido em aliado, os filhos em aliado, as irmãs, os amigos no geral, mas a gente ensina a transformar a colega do lado em aliado, porque ela está passando o mesmo desafio que você. Ela está enfrentando a mesma luta, a mesma batalha. Então, se você consegue transformar a colega do lado em aliado, quando ela for lá no grupo e postar a atividade física dela, ela vai escrever embaixo lá te chamando. Ei, fulana, cadê a sua? E através disso a gente criou um conceito que chama Família Mente Magra. Tanto que se você entrar no nosso Instagram, você vai ver lá, repost nosso de alunas, elas não se referem a programa Mente Magra. Eu falo porque é o nome do programa, mas até nos nossos grupos de WhatsApp está escrito Família Mente Magra. A gente se tem mesmo como uma segunda família. Então, esse nível de comunhão entre as meninas se tornou algo tão grande que elas começaram a me chamar de pai. E olha que loucura. Eu, que sou um cara que eu tenho a paternidade em mim como um valor muito forte, acabei levando isso para o processo de emagrecimento. Elas me chamam de pai e se tratam como se fossem realmente irmãs. E isso ficou tão forte, tá? Tão forte, mas tão forte, que em dezembro, agora de 2021, na primeira live de dezembro, eu relatei dentro da live que eu estava sentindo dor nas costas por conta, eu deixei aqui para te mostrar, por conta dessa cadeira de mesa, que é a cadeira onde foi construído Mente Magra. E eu comentei isso na live, eu falei isso uma vez.
com as minhas alunas. Eu nunca tinha falado isso no grupo, eu falei isso uma vez em uma live. E dia 24 de dezembro, eu recebi um convite do cara que hoje é o meu parceiro de negócio. Ele falou, cara, preciso me reunir contigo, preciso fazer uma chamada de vídeo, preciso te contar um problema e eu preciso da sua ajuda para resolver. Falei, bora. Ronald, que é o nome dele. Falei, Ronald, bora, vamos lá. E quando eu conectei a minha câmera com meu filho no meu colo, eu tinha acabado de acordar. Estava uma camiseta branca, calça de moletom. Tinham 60, se eu não me engano, 60 pessoas na chamada, via Zoom. E eram as alunas. E elas se reuniram e me deram essa cadeira de presente. Tipo, foi uma parada que me deu a dimensão daquilo que a gente está fazendo, do tamanho do valor que a gente gera. Porque, sinceramente, Tati, a gente poderia ter construído um programa de emagrecimento sem os grupos, sem a ideia de família mente magra, entregando conteúdo modular e ali deixando a pessoa se desenvolver através do que eu estava ensinando. Mas essa é uma coisa que eu nunca abri mão, de ter os grupos, de ter a ideia de família, uma aluna ajudando a incentivar a outra. E foi isso que tornou a gente forte. Foi isso que fez a gente ter tanto resultado. Eu tenho um número hoje que é um número de 1,4 toneladas quilos de gordura eliminada no Brasil inteiro. Esse é o nosso número, de todas as alunas que passaram pelo Mente Magra ou que relataram para a gente, né? Tem algumas pessoas que acabam não se tornando alunas, isso faz parte do processo, mas que relatam para a gente que emagreceram usando o nosso conteúdo, o nosso conhecimento. Então, assim, é um número que ele só acontece porque a gente se tornou família. Por isso. Estritamente por isso. Conhecimento por conhecimento, a gente encontra. A gente consegue encontrar em qualquer lugar. Apoio familiar não é qualquer lugar. Aí, esse é um valor que torna a Mente Magra diferente. Entende? A comunidade. A força de uma comunidade é surreal. A força de uma comunidade, de uma união, é muito, muito grande. A gente costuma dizer que um dos valores da nossa empresa, né, aqui do Mentalidade Empreendedora, é contribuir. Porque juntos nós somos muito melhores que sozinhos. Somos muito mais inteligentes que sozinhos. Então, realmente, a força da comunidade, ela não tem igual. Não é a mesma luta que você luta sozinho. Quando você luta acompanhado com a galera que está no mesmo objetivo que você, é diferente. É diferente. Parabéns, cara. Parabéns pela sua comunidade. Parabéns por ter uma comunidade tão engajada. É muito legal ver você levando não só o seu conhecimento, porque você tem isso como propósito, mas é muito legal ver você levando o seu propósito e transformando tantas vidas. É isso que a gente mais preza aqui no Mentalidade Empreendedora e saber que vocês têm alcançado tantas pessoas, tantos clientes, mudado a vida delas. Nossa, dá uma alegria assim sem tamanho. Parabéns mesmo. Você é incrível com a sua comunidade. E a cadeira é só uma forma física de te mostrar isso, né? Uma forma tangível de te mostrar isso. Quanto você é especial para elas, o quanto você fez diferença para elas. Parabéns. Gratidão, Tati. Eu costumo dizer para elas que eu estou sentado no abraço delas. Entende? É Muito como bom. se fosse um abraço para cada uma delas. E para mim, essa cadeira é a minha primeira cadeira gamer, né? Que me proporciona conforto. Para mim, isso daqui é como se fosse um troféu. De verdade. É como se fosse um troféu. Na minha vida toda, eu sempre busquei essa palavra que você utilizou, ela sempre foi muito forte para mim, propósito. Em todos os lugares por onde eu passei, eu sempre busquei propósito. Porque às vezes a gente fala, estou em um lugar aqui que esse lugar não atende o meu propósito. Sempre dá. Independente do lugar onde você esteja, sempre dá para poder buscar o seu propósito, para poder transformar aquilo ali em uma missão, onde você vai conseguir cumprir o que realmente é valor para você, e eu sempre fiz isso. Mas eu nunca estive em um lugar onde isso fosse tão, como é que eu posso dizer, explícito. Aqui é muito explícito. Eu falo para você, qualquer pessoa que olhe meu negócio hoje, fala assim, o Isaac e o time dele promovem emagrecimento.
Lá no fundo, não é emagrecimento. É autoestima, é autoconfiança, é amor próprio. O emagrecimento é só uma ferramenta para poder promover essas coisas para as alunas, entende? Então, por isso a comunidade ela tem um poder tão grande, porque uma pessoa autoconfiante, ela contagia. Uma pessoa que está com a autoestima elevada, ela contagia. Ela não consegue. É muito grande para a nossa carcaça, né? Para a nossa carne, sentimentos como esse, emoções e principalmente competência. Eu venho da área comportamental. Existem competências comportamentais nossas que elas se expandem, elas não ficam só para a gente. E aí entra no que você falou, a respeito de juntos somos muito melhores do que separados, porque potencializa isso. Se eu me tornei uma pessoa forte, significa que junto com as minhas meninas, junto com o meu time, eu fico mais forte. E aí eu comecei a selecionar, comecei a pensar, eu vi, tinha uma ou outra menina que tinha uma habilidade comercial legal, eu já estava convidando outras pessoas, eu trouxe elas para serem embaixadoras do Mente Magra. Hoje elas fazem parte do meu time comercial, entende? Mas eu nem chamo de time comercial, como eu te falei, eu chamo de embaixadoras Mente Magra. São meninas que defendem com unhas e dentes aquele trabalho que a gente faz, entendeu? Elas fazem a venda delas, elas têm a meta delas, mas não é uma venda fria. Elas estão ali realmente se importando com a pessoa que está do outro lado do celular. Isso para a gente é fantástico, poder contar com uma equipe que toda ela venceu o sobrepeso. Né? É o exemplo também, né? E como a gente costuma dizer aqui, não são números, são pessoas. Você falou aí, né? Isso é muito importante. Isaac, voltando agora para a RR, né? Então aqui, você, como chegou no RR, você vai fazer quase 1 ano já aqui com a gente, né? Entrou, como tudo que já foi contado aqui, teve reviravoltas no seu negócio, começou do zero, já alcançou aí mais de 120 alunas e segue crescendo. Então, você está no caminho para a nossa meta aqui, nosso primeiro pilar aqui do RR, que é a marca de 21 mil recorrentes, né? Você já está nesse caminho. Em breve estará neste lugar, recebendo a nossa plaquinha aí na sua casa. A gente espera já para te enviar. E eu queria saber como é que é para você estar atrás desse objetivo, essa marca dos 21 mil. Então, vou te explicar a maneira Mente Magra de ser, sabe? A gente gosta de usar o termo vidas transformadas. Então, a gente tem um número para a gente, que é o G10, a gente divide, né, por grupos, as turmas, e a gente tem um número que é o G10. A gente quer buscar esses 10 grupos, e dentro dessa escala, os 21K, eles vão significar para a gente uma marca, como é que eu posso dizer? É como se fosse uma pedra de milha, é uma conquista. Assim como eu falei para você que hoje a cadeira é um troféu para mim que mostra que o trabalho que a gente fez está sendo bem desempenhado, esses 21K, para mim, eles não são uma conquista só do Isaac, entende? Eles são uma conquista de todas as alunas. Eu sei que parece clichê quando a gente fala assim, mas eu sempre coloco elas como parte mais importante do Mente Magra, porque eu não ia estar aqui se não fosse elas. Se eu não chegasse e apresentasse a minha ideia de emagrecimento e elas não confiassem em mim, eu não estaria aqui nem falando contigo. Então, assim, para mim sempre vai ser mais uma marca que eu e as meninas conseguimos conquistar juntos, entende? E essa marca de 21K para uma pessoa que, como eu venho de muita batalha, como a maioria das pessoas que estão dentro do RR. Eu tenho uma história que também é uma história de superação. Como eu te falei, eu sou apaixonado em história de superação. Poder contar a minha, eu sei que vai influenciar outras pessoas que não acreditam. Outras pessoas que, como eu, inclusive no meu nicho e fora dele, que não acreditam ser capaz de construir um negócio na internet. Eu recebi uma mensagem de um suposto amigo, e eu não posso dizer que ele não seja meu amigo, que talvez ele fez isso por proteção, mas ele virou para mim e mandou uma mensagem, a seguinte mensagem: Isaac, você sabe que eu sou um cara que eu tenho empresas, eu conheço empresas, eu sei como é que uma empresa cresce, e nenhuma empresa cresce da internet para o físico, elas crescem do físico para a internet. Então, começa seu negócio do lado de fora, depois você vai para a internet. E aquilo foi uma mensagem que chegou para mim feito um soco, sabe?
essa mensagem chegou para mim feito um soco. Durante alguns dias, até que eu me permiti escutar uma outra pessoa, durante alguns dias aquilo ali para mim foi uma verdade. E aí eu comecei a tomar aquilo ali como se fosse algo que eu tivesse que escutar, pela autoridade que ele tinha em questões empresariais. Até que chegou um momento que eu escutei, isso veio de uma amiga minha que não tinha a menor experiência empresarial, concursada já há muito tempo. Ela virou para mim e falou assim, Isaac, você é um cara que ajuda as pessoas a se desenvolver. Você ajuda as pessoas a enxergar o valor que elas mesmas têm. Você concorda comigo que ele não conhece o valor que você tem? Ele falou dele. E eu sempre soube disso. Mas eu não quis enxergar. Eu ainda tinha um pouco de receio. Esses 21K, para mim, são só a confirmação de que eu devo continuar confiando no trabalho que a gente faz, porque muitas pessoas dependem daquilo que a gente entrega. Cara, que incrível. Realmente, o que você falou, né? Às vezes foi uma forma dele te alertar de algo, mas eu já ouvi uma frase que é assim, às vezes nosso conselho está mais baseado na nossa realidade do que na realidade de quem está recebendo o conselho, entendeu? Então, realmente foi importante para você ouvir a sua outra amiga. Cara, você acredita em você mesmo? Será que ele acredita em você? E, cara, você começou do zero, você começou com recorrência, que é começar do jeito certo. Isso fez diferença para você e para o seu negócio? Começar já desse jeito, com uma recorrência implantada? Como é que foi para você implantar já de cara um produto recorrente? Então, para mim, facilitou muito, porque eu sempre tive medo da imprevisibilidade de um lançamento. E olha, eu não me considero um cara medroso, mas eu tenho filhos, eu tenho família, então eu precisava ser um cara que coloca o pé no chão. A minha fase de sonhar sem esperar o que vai vir do amanhã, essa fase passou, e eu fui muito assim. Então eu precisava colocar o meu pé aonde eu sentisse firmeza, porque eu tenho pessoas que dependem, hoje eu posso dizer que não dependem de mim exatamente, né? Mas até então o meu pensamento era esse. E aí o que acontece? A recorrência, ela me trouxe justamente essa previsibilidade. Eu lembro, para mim é muito claro, e eu tenho uma memória, como é que eu posso dizer? É uma memória do local. Eu sei exatamente o local onde eu parei minha corrida para escutar o Pedro falando sobre isso no podcast. Que a recorrência, ela geraria para mim previsibilidade de caixa. E aí isso ficou na minha cabeça martelando. Eu falei, opa, então não é o lançamento. Não posso viver de lançamento em lançamento. Porque se o próximo não for legal, não for o que eu estou esperando, como é que eu fico? E aí eu comecei a realmente confiar na recorrência. E eu vou te responder sua pergunta te mostrando isso que está aqui atrás de mim. Todos esses post-it aqui são pessoas. Todos eles, sem exceção, são pessoas. E dentro deles ali, eu tenho janeiro, a gente fez um lançamento. Em janeiro. E eu tive mais recorrência do que aluna nova no lançamento. Janeiro foi o melhor mês disparado, mas a gente teve mais recorrências do que alunas novas. Então, acho que isso responde bem a pergunta. Entende? Meu negócio não depende de lançamento. Isso é sensacional. E aí eu me lembro que no começo, o Isaac, que queria estar presente para as filhas, hoje alcançou isso, o sonho dele, de poder ver as filhas dele crescer, trabalhar de casa, transformar vidas, alcançar pessoas. E, de fato, hoje o Isaac alcançou. Exato. Isso para mim é o valor fundamental. Eu não consigo alcançar, mas do meu lado aqui está o carrinho do meu filho. Tem horas que eu estou aqui com ele, estou brincando, minhas alunas conhecem meu filho. Minhas alunas veem meu filho no Instagram, uma aula ou outra. Eu já cheguei a fazer uma aula, e uma aula bem dada, com meu filho sentado na minha coxa, enquanto eu estava dando essa aula.
E por que que eu fiz isso? Porque hoje eu percebo que o que eu tinha receio era de que eu não conseguisse ser 100% trabalhando em casa por conta de dar atenção ao meu filho. Hoje eu consigo fazer as duas coisas bem feitas e elas têm carinho por ele. Isso é fantástico, isso não tem um valor. Eu cheguei a dar um depoimento na RR, pouco depois que eu tinha começado a fazer recorrência, e eu tinha dado um depoimento falando o quanto para mim foi fundamental ver o nascimento do meu filho, o quanto foi fundamental para mim dar os primeiros banhos. Então, é uma coisa que eu não consegui. Eu não consegui dar um banho em uma das minhas duas filhas mais velhas antes dos 6 meses. Todos os dias, absolutamente todos os dias, quando eu chegava em casa, elas já tinham tomado banho e já estavam dormindo. E aí, como elas só tinham o costume de tomar banho com a mãe, chegava no final de semana, elas tomavam banho com a mãe. Então, eu só consegui tomar um banho com elas bem mais velhas. E o meu menino, não. O terceiro dia dele dentro de casa, eu dei um banho nele. Nunca tinha dado banho em um bebê. E eu consegui dar esse banho nele. E para algumas pessoas, grana é algo mais importante que tem. Mas para mim, eu acho que grana ela só proporciona momento. E esse é um momento que eu não vou poder viver ele novamente na minha vida. Se eu não vivesse ele com o Júnior, eu não ia poder viver ele nunca mais. Então, esse é o valor real do que o RR proporcionou. Esse é o valor. Então valeu a pena, né? Valeu a pena ter dado as reviravoltas, superado tudo o que aconteceu, quebrado todas as barreiras limitantes que existiam, mudar a sua mentalidade valeu a pena. E o que você diria para alguém que está com essas mesmas barreiras que você tinha lá no início, mesmas crenças limitantes? O que você diria para essa pessoa? A gente, quando está buscando evoluir em qualquer área da nossa vida, a gente desperta um sentimento de ansiedade natural por não conhecer o caminho que a gente vai pisar. Isso é natural, isso sempre vai acontecer. Se tem um certo nível de dificuldade, de médio a alto, aquilo que você vai fazer, e o seu nível de conhecimento é de médio para baixo, você vai ficar ansioso. Isso independente de qualquer coisa que você for fazer. Eu mudei meu treino recentemente na academia e tem alguns exercícios que eu simplesmente não estou adaptado a eles, coisas novas que eu nunca tinha feito. E eu comecei a me sentir uma criança chegando a primeira vez na escola. E essa é a sensação de quem quer começar um negócio e não sabe por onde começar. Só que tem uma coisa que eu não tenho a menor vergonha de fazer. Eu vou até o instrutor e pergunto a ele. Falo, cara, qual que é a melhor forma de eu fazer esse exercício? Então, a melhor dica, o melhor conselho que eu posso dar para quem está vivendo isso que eu vivi, de ter dúvidas sobre o que fazer, como começar, se vai dar certo, se não vai, é escutar alguém que tem resultado no que você quer. Você precisa ser ensinado a ponto de chegar, perguntar, aprender, investir no conhecimento dessa pessoa, porque isso te poupa hora, te poupa sofrimento. Porque se poupa tempo e poupa sofrimento, o restante pouco importa. Porque grana a gente vai fazer ela novamente. Grana você vai fazer. Agora, tempo e paciência, você não tem como recuperar. Uma vez que você perdeu, você não tem como recuperar. Então, vai ter problemas. O início vai ser um início que vai exigir muito. Mas essa é a diferença de você ter alguém que vai te pegar literalmente pela mão e te mostrar. É aqui que você tem que colocar essa pedrinha para você pisar. Você não vai escorregar se você pisar aqui. E é o tipo de cara, o Pedro, para mim, ele é o tipo de cara que eu sei que ele pisou exatamente pelo lugar que ele traz a gente. Então, essa é a minha grande dica para qualquer pessoa que está ainda balançada, sem saber, se busca essa ajuda, se busca o conhecimento do Pedro através do RR, é isso. É um cara que já passou pelo caminho que você quer passar. Se você não ouvir ele, você vai sofrer. Bom, é isso. Não sei nem o que falar, fiquei até sem palavras. Realmente, a gente falou sobre coisas muito importantes aqui. Para quem está começando, para quem já está na jornada.
A gente falou sobre comunidade, a gente falou sobre estar juntos, sobre contribuir um com o outro, compartilhar propósito. Cara, sensacional a sua história, Isaac. Sensacional. Muito obrigada, de verdade. Bom, gratidão. Eu agradeço, porque eu fiquei realmente honrado com o convite, principalmente por ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho dessa história. Algumas pessoas podem olhar para a história e falar assim, poxa, bacana, guerreirão, ele lutou pelo sonho dele, mas eu lutei pelo sonho de outras pessoas que dependiam de que eu lutasse. Minha família, meus filhos, as alunas. Ah, você conhecia elas? Não, mas elas estavam lá fora, precisando de alguém que pegasse elas pela mão e conseguisse mostrar que elas iam conseguir emagrecer, e isso ia mudar a vida delas. Então, assim, eu considero que eu sou mais um lutador no meio de um monte de gente que está batalhando também para poder conseguir. E é isso, a gente tem que olhar para as pessoas que estão lá fora e ainda estão precisando da nossa mensagem. Se a gente não batalhar, você não vai conseguir ajudar eles a chegar no caminho deles. A gente precisa fazer isso. O mundo precisa de pessoas que se importam mais que só com o próprio umbigo. Precisa demais. Concordo, muito obrigada. Estamos chegando ao final. O papo foi muito legal. Muito obrigada, Isaac, por compartilhar com a gente. E eu sempre deixo uma parte aqui no final para você compartilhar com a galera onde eles podem te encontrar, seu Instagram, onde eles podem encontrar o seu produto. Compartilha aí com a gente um pouquinho. Show de bola. A gente está nas principais redes sociais, tem no canal no YouTube, Programa Mente Magra, no Instagram também, Programa Mente Magra, o nosso arroba é @promentemagra, e aí vai conseguir encontrar o nosso trabalho por lá. A gente é bem atuante mesmo, principalmente no Instagram. E é importante também, né, que essa pessoa venha de mente aberta, principalmente qualquer um de vocês que estiver escutando por aí, estiver precisando de ajuda com relação ao emagrecimento, vai ter um prazer enorme mesmo de receber vocês com todo o carinho do mundo. Muito obrigada. Valeu, Isaac. Até a próxima. Certo, Tati. Obrigadão. Tchau, tchau.